Glória a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que vão também assistir pelo YouTube mais tarde, também sejam muito bem-vindos e que o Senhor esteja com vocês e falando ao coração de vocês. Pai, nós te agradecemos nesta noite por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, pela palavra que o Senhor toda semana, todos os dias, o Senhor tem derramado sobre os nossos corações, toda a transformação que o Senhor tem gerado em nossa vida, através da tua palavra, através do teu Espírito que habita em nós. Nós entendemos que isso é a tua misericórdia pelas nossas vidas, Pai. O Senhor permitir que o teu próprio Espírito habite em nós. E eu glorifico ao Senhor por causa disso, Pai. Eu te peço que essa palavra, mais uma vez hoje, seja transformadora, que ela gere fruto nas nossas vidas e seja mais um tijolo que nós estamos construindo, transformando a nossa mentalidade, Pai. Nós estamos construindo no Senhor. Então, eu tenho certeza que hoje isso será mais um tijolinho que vai construir isso que nós estamos fazendo, Pai, tendo essa nossa mente transformada. Em nome do Senhor Jesus. Abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus, a cada jovem que aqui está, cada pessoa que vai assistir essa ministração posteriormente. Eu também glorifico o Senhor, Pai, pela disposição de cada um que aqui está em ministrar, em se dispor em trazer a palavra, Pai, para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigada. Então, eu fui convidada, me convidei para ministrar hoje. Eu fui convidada, me convidei. E eu estava conversando com o Espírito Santo, o que eu falaria para os jovens hoje, né? O que seria da vontade do Espírito Santo para falar aos seus corações? E ele me deu uma estratégia muito poderosa. É diferente, nunca aconteceu nos jovens, mas eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Tá bom? Estão vendo a minha tela? Sim, dá para ver. Sim. Então, aqui vocês estão vendo uma pergunta, né? Certo? Vocês acham que Deus perde o controle sobre alguma coisa que acontece com qualquer pessoa? O que vocês acham? Não precisa responder, né? Mas reflitam sobre isso. Será que algum momento da nossa vida Deus perdeu o controle? De repente você pode estar perguntando assim, mas nem sempre eu conheci Jesus. Nem sempre eu tive contato com as Escrituras, nem sempre. Mas eu digo para você o seguinte, nem neste tempo o Senhor perdeu o controle da sua vida. Aqui tem um versículo e eu gostaria que vocês anotassem para ler mais tarde, para refletir, para pensar sobre este versículo. Este versículo está no livro de Jó, capítulo 42, o versículo 2, que diz assim, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor, ele tem planos a nosso respeito. Ele tem planos ao respeito de cada um que está nessa sala e daqueles que ainda não conhecem o Jesus também. Tudo faz parte de algo que ele já escreveu, já determinou. E hoje nós vamos falar sobre José. José está em Gênesis, era um dos filhos de Jacó e ele se tornou um governador. E lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 41 a 44, diz assim, disse mais Faraó a José, vês que te pus sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o seu anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez se vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito.
Esse era o plano de Deus acerca da vida de José. Mas nem sempre foi assim. José não nasceu e já foi governador do faraó. Não foi assim que aconteceu. Então, Deus chamou José para ser governador do Egito. E eu digo novamente, Deus, ele tem um plano sobre cada um dessa sala. Ele tem um plano. E esse plano não é pouco. Esse plano é muito bom. Esse plano é extraordinário. É maravilhoso. Mas vejam só, Deus, ele nos chama para tarefas grandiosas. Mas, no entanto, ele não quer que a gente vá fazer isso de qualquer jeito. Ele não quer que, por exemplo, se eu tenho algum problema de caráter, eu vá desenvolver aquilo que ele separou para mim, porque eu não vou fazer de uma forma que está determinado, de uma forma completa, com excelência. Uma coisa eu digo para vocês, que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, a gente pode confiar no Senhor. Nós podemos confiar de todo o nosso coração em Deus, porque o plano que Ele tem a nosso respeito são planos maravilhosos, grandiosos. Mas aqui a gente pode perceber que antes mesmo de José saber quem ele seria, qual era o propósito da vida dele, Deus já havia dado indícios do que estaria por acontecer. Quando o pai dele, ele mandou fazer uma túnica toda colorida para ele, e ele presenteou seu filho com essa túnica. Mas José precisaria passar por uma renovação da mente dele, porque José tinha algumas questões que precisavam de transformação. Então, ele passaria por algum processo, mas aqui Deus já mostra o que ele seria. Muito provavelmente, todos nós, antes mesmo de conhecer Jesus, já, vamos dizer assim, já damos indícios do que somos, né? Do que somos em Deus. Ainda que, de repente, fazendo alguma coisa e outra que talvez não agrade a Deus, mas nós usamos os nossos dons e os talentos que o Senhor já entregou para nós, antes mesmo de passar por este processo. Então, vamos espiar o que José fez, que irritou muito seus irmãos. Sabemos que José, ele nasceu para ser governador do Egito. Mas até que isso acontecesse na sua vida, ele não foi 100% bacana, não foi 100% legal. E a gente pode observar aqui. Ele estava sempre com o pai dele, ainda que os seus irmãos trabalhassem, ele já estivesse com idade de trabalhar, ele ficava junto do pai, porque ele era conhecido como um fofoqueiro. Ele fazia fofoca dos seus irmãos. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, que o nome é Lashon Hará. Lashon Hará é uma observação negativa, que ela é verdade, ela não é uma mentira sobre outra pessoa. É um pecado semelhante a um assassinato, porque mata a pessoa sem que ela tenha direito de se defender. Era isso que José fazia. Ele trazia esse comentário, essa fofoca, ainda que seus irmãos estivessem fazendo aquilo para o seu pai. Ele matava os irmãos para o pai dele, enquanto os irmãos dele ficavam trabalhando. José ficava sem fazer nada e ainda fazendo fofoca. Os irmãos de José estavam habituados com as investidas dele para fazer fofoca para o pai. Sempre quando eles estavam em outro lugar apacentando ovelhas, José aparecia para ver o que eles estavam fazendo e ir contar para o pai. Então, nessa parte da história que eu quero contar para vocês, eles saem do Vale do Hebron para apacentar as ovelhas do pai e se dirigem a Siquém. Mas daí nós vamos entender isso no processo. Nós entendemos novamente, é importante frisar que os planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. Aquele plano que ele tem a respeito da minha vida, da vida
da Sofia, do Breno, da Jana, do Luciano, da Brenda, eles jamais poderão ser frustrados. Jamais. E isso é uma forma muito forte, muito confiável da parte de Deus para as nossas vidas. Então, José, ele tinha falhas de caráter que precisavam ser tratadas, mas os planos de Deus não seriam frustrados a respeito de José. Apesar de serem pastores, José não ajudava, já vimos isso. Ele era fofoqueiro, já vimos isso. E ele era orgulhoso de ser o preferido do pai dele. E José irritava seus irmãos e até irritou o pai. Sabe como? Porque ele teve sonhos. Ele teve 2 sonhos, e nos 2 sonhos, os seus irmãos e o seu pai se prostravam para ele. E ele não teve sabedoria, ele achou bonito, ele se achou vaidoso sobre aquilo, e ele acabou irritando os seus irmãos e o seu pai. Então, eu quero mostrar para vocês um mapa para dizer aonde que eles estavam. Eles estavam aqui, ó, no Vale do Hebron. Aí eles foram até Siquém. Olha o quanto eles caminharam. Eles foram até Siquém apacentar ovelhas. Mas eles sabiam que José ia. Eles sabiam que José ia. Então eles saíram de Siquém e foram para Dotã. Para Dotã, para fugir do irmão, da fofoca do irmão. Eles caminharam mais um pouco. Mas só que os planos de Deus era que o caráter de José fosse transformado. E ainda que os irmãos tivessem saído dessa cidade para evitar a fofoca do irmão, encontrou alguém no caminho, que vocês podem ver em Gênesis capítulo 37, dos versículos 15 a 17. Encontrou uma pessoa no caminho, um errante, perguntou: o que você está procurando, José? E ele disse: os meus irmãos. Ah, eles estão em Dotã. E lá foi José para Dotã. Aqui que começa o processo na vida de José. Aqui que o Senhor começa a tratar o caráter de José para que ele, enfim, se torne quem ele é de verdade, que é um governador. Então, minhas queridas e meus queridos, é normal que muitas vezes nós venhamos a passar por situações ruins na nossa vida, mas não é porque o Senhor quer nosso mal, não. É porque Ele está nos cuidando, nos tratando, porque Ele nos ama. E Ele não quer que a gente permaneça daquele mesmo jeito. E Ele vai nos limpar. Ele vai tirar aquilo que não é bom para nós, para que Ele seja transformado assim como José, o nosso caráter transformado, para fazermos o que nascemos para fazer. E olha só, eles tiveram a ideia de matar José. Os seus irmãos viram José vindo e disseram: vamos matar aquele sonhador. Rúben, o irmão mais velho dele, ficou escandalizado com aquilo e foi ministrado pelo Senhor, na verdade. Ele foi ministrado pelo Senhor para que isso não acontecesse. E ele acabou ajudando José. Ele disse: não vamos matá-lo. Só que a ideia de Rúben era colocá-lo nessa cisterna, onde ele foi colocado, para depois levá-lo novamente para o pai. Só que o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era que ele passasse pelo fogo. Que ele passasse por tudo aquilo que ele passou. Se vocês lerem o capítulo 37 de Gênesis, vocês vão ver o que aconteceu na vida de José. José, ele foi vendido. Ele foi vendido para os ismaelitas, também chamados midianitas, e ele foi levado para o Egito. Olha só para onde que ele foi levado, para o Egito. Então, não era dos planos de Deus que ele voltasse para o pai dele do jeito que ele estava. Ele se encontraria, sim, novamente com seu pai, mas diferente, com um novo caráter. Amém? Então, os planos de Deus jamais serão frustrados. Guardem isso na mente de vocês. Foi preciso José ser vendido como escravo e ser preso para ser um governador segundo a vontade de Deus.
Então, ele teve que passar por alguns processos, assim como eu também tenho que passar, estou passando por alguns processos, e todos aqui dessa sala passam por processos para sermos efetivamente quem somos, já na eternidade. Quem o Senhor nos chamou para ser. Porque quando nós nascemos, se nós conhecemos Jesus já desde pequenininho, não é tão diferente. Mas se no decorrer nós vamos conhecendo a Jesus, muitas mentiras foram sendo inseridas na nossa mente e foram se tornando fortalezas. E aquilo foi corrompendo o nosso caráter. Né? Vou dar um exemplo, exemplo de a própria fofoca, a própria mentira, desonrar pai e mãe, enfim, vários. Aí o Senhor vai o quê? Transformar essas fortalezas em ruínas para que sejam estabelecidas fortalezas eternas dele, princípios na nossa mente. Quando nós tivermos uma renovação da nossa mente, estabelecermos a verdade de Deus, nós estaremos prontos para, então, fazer aquilo que nascemos para fazer. É importante. O Senhor, ele não perdeu o controle das nossas vidas. Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Jamais. Existem situações muito terríveis que podem acontecer conosco. Mas o Senhor está sempre conosco. Ele mesmo diz, eu vou à frente, eu estou pelejando por você, e eu estarei contigo, ainda que você passe pelo fogo, você não será queimado, e ainda que você passe pelas águas, você não se afogará. Ele diz que mesmo que a gente passe, significa que a gente vai passar, que nós passaremos por situações ruins na nossa vida, mas Ele está conosco. E isso vai ter um bom propósito, porque todas as coisas que nos acontecem cooperam para o nosso bem. Tudo aquilo que aconteceu na minha vida me trouxe até agora, até aqui. Eu sou essa pessoa, transformando as coisas ruins naquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Quem me conhece um pouco sabe que eu passei por uma vida de vícios, uma vida completamente fora da vontade de Deus, praticando coisas que ofendem a santidade do Senhor, mas hoje eu sou essa pessoa, uma nova criatura. E cada vez mais, cada dia que passa, ele vai tirando algo que não agrada para colocar algo que o agrada em mim. Às vezes é dolorido, às vezes é muito ruim, mas isso é o amor do Senhor, e eu tenho a plena convicção de que Ele está comigo. Ele está sempre comigo. Assim como cada um de vocês, Ele está com cada um de vocês, não apenas vocês, mas os seus familiares também, porque vocês foram separados por Deus para estar onde estão. Vocês foram separados. O Senhor escolheu cada um de vocês para estar neste tempo, para escutar essa mensagem, para saber o que Ele deseja a respeito de cada um de vocês. Então, isso é amor, isso é privilégio, fazer parte da família de Deus. Mas tem uma fórmula para a gente aplicar na nossa vida que vai nos ajudar a ver com clareza aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. A gente não vai precisar passar por coisas muito drásticas, porque o Senhor estabelece uma fórmula para a gente seguir. E a gente vai ver isso agora. Então, você sabe quais são os pilares do relacionamento com Deus? Então, são 3 pilares. Um se chama Tzedaká, o outro se chama Tefilá e o outro se chama Techuvá. Vocês já ouviram falar disso? Então, guardem isso na memória de vocês. Existem 3 pilares do relacionamento que nós temos que ter com o Senhor. Esses 3 pilares vão sustentar o nosso relacionamento com Deus. É muito importante. O Tzedaká é a justiça de Deus. Mas essa justiça aqui não quer dizer uma sentença, não quer dizer um julgamento. Não.
A justiça de Deus quer dizer que todos nós temos que estar em paz, temos que estar bem. Ele não se contenta, não fica alegre quando alguém está passando fome, ou quando alguém está com alguma dificuldade. Não. Justiça é que aquele que está passando fome, pare de passar fome. Aquele que não tem vestes, tenha vestes. Aquele que tem alguma necessidade, seja sanada essa necessidade. Essa é a justiça de Deus. Deus, ele é justiça, ele é juízo e ele é equidade. Juízo é a decisão de Deus sobre as coisas que fazemos, tanto boas como ruins. Não que ele é mau, não. Ou ele castiga. Ele não castiga, Deus não castiga. Ele permite que cada um de nós viva as consequências das nossas decisões. Se eu decido algo que afronta a santidade de Deus, a consequência daquilo não vai ser boa, vai ser ruim para mim. Agora, quando eu tenho uma opção de escolher algo que agrada o Senhor, a consequência daquilo vai ser boa. E equidade quer dizer bom senso. Deus tem bom senso. E não é na primeira vez que nós falhamos que ele permite que vivamos as consequências. Não. Nós percebemos que ele é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Mas chega um tempo que transborda aquilo que nós fazemos que o desagrada. E aí ele permite que nós vivamos as consequências, mas não na mesma medida que nós fizemos, porque ele é misericordioso ainda assim. A misericórdia dele se renova a cada manhã, para que nós não sejamos consumidos. Ele é bom em todo o tempo. Todo o tempo o Senhor é bom e maravilhoso. Amém? E o que é o tefilá? Tefilá significa oração. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. A oração não é aquilo que você fala, Pai, por favor, em nome de Jesus, lá, lá, lá. Isso aí é tudo que sai da nossa boca. Tudo que sai da nossa boca é uma oração. Se eu estou falando com meu marido, eu estou orando. Se eu falo ruim com ele, grosso com ele, essa é uma oração grossa, né? Agora, quando eu estou junto com meu pai, sozinha com meu pai, eu estou tendo relacionamento com ele. Entenderam a diferença? Quando nós estamos no nosso secreto, conversando com ele, seja dentro do quarto, seja dentro do banheiro, seja lavando a louça, seja caminhando na rua, isso é relacionamento. Nós estamos estreitando o nosso relacionamento com o Senhor, que também é oração, mas o nome é relacionamento. E ele nos chama para um relacionamento. Ele quer ter um relacionamento conosco, ainda que ele saiba de todas as coisas a nosso respeito, porque Deus não dorme. Ele está em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as direções. Ele é onipresente e onipotente. Onisciência sabe de tudo, onipresença está em todos os lugares, e onipotente ele tem todo o poder. Mas ele quer, queridos, que a gente diga para ele, que a gente fale, ó, meu dia foi assim, não foi muito bom. Ah, meu dia foi excelente, eu quero te agradecer por isso. Meu dia não foi muito bom, mas eu te agradeço por isso também. Eu tenho tantos motivos para te agradecer. A minha família está toda saudável. Isso é um relacionamento, é como se tu estivesse falando com um amigo. Ah, minha amiga, olha só, aconteceu isso hoje. Ó, meu amigo, aconteceu isso comigo. É assim que ele quer que a gente o trate. Então, por isso que nós temos que cuidar o que sai da nossa boca. Se nós falamos coisas ruins, nós acabamos de profetizar coisas ruins. Então, vamos cuidar. Por isso que Deus não gosta de reclamação. Porque reclamação quer dizer clamar duas vezes algo ruim. E ele deseja que a gente fale o bem. Porque falando bem está gerando coisas boas. Amém? Não é por acaso que Deus criou o mundo falando. Ele não precisaria falar, mas ele falou. Então, isso indica que nós também criamos falando. Coisas boas ou coisas ruins. E nós temos, por último, o techuvá. O techuvá é a renovação da mente.
é fazer o caminho de volta, é a metanoia. Quando nós crescemos longe de Jesus, nós fazemos um caminho bem longe da vontade dele, bem longe. E para fazer a vontade dele, nós temos que fazer o caminho de volta, ou seja, para a nossa essência. Porque quando nós nascemos, nós tínhamos tudo já dentro da nossa mente, nós ainda temos. Mas para entender, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos trazer um diferencial na nossa mente. Nós temos que ter uma metanoia. E isso é chamado techuvá. É saber quem Deus é. Quando nós crescemos no relacionamento com Deus, quando nós crescemos na intimidade com Deus, nós sabemos quem somos. A nossa fé aumenta e nós aí entendemos o que temos que fazer. E é isso que aconteceu com José. Nesse período que José foi vendido como escravo e depois ele foi preso, ele teve momentos, ele e Deus, onde ele aplicou princípios eternos, onde ele se transformou num administrador, onde ele se transformou num trabalhador, ele não falava mal, ele não fazia fofoca. Vale muito a pena ler sobre José e ver tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Não antes de cuidar do caráter quebrado, caído de José. Então, isso acontece sim com homens e mulheres de Deus. O Senhor, quando vai estabelecer algo poderoso, uma obra grandiosa que nos chama para parceria, ele nos quebra em pedaços, para depois fazer um vaso novo, lindo, sem nenhuma ranhura, sem nada estragado. E é isso que está acontecendo diariamente na nossa vida. Ele está nos transformando através dos processos que ele nos coloca para fazer. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Toda vez que nós não resolvemos algo na nossa vida, que nós deixamos para lá, para depois, e nunca mais retomamos aquilo para resolver, o Senhor vai fazer um ciclo redentivo. Ele vai gerar uma nova situação semelhante para que a gente resolva aquela questão. Então, cabe a nós decidir, resolver todas as questões para seguir em frente o mais rápido possível, porque Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Deus está no tempo certo, porque pressa quer dizer que algo está atrasado, alguém está atrasado, e Deus não está atrasado, Deus está no tempo correto. Nós que temos que ter pressa de nos alinharmos, de estarmos diante daquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E é isso que Ele tem feito todos os dias, nos chamando para esse tempo novo, para essa forma de vê-lo, de amá-lo, de nos entregarmos para Ele. E essa é a nossa pressa. Amém? E era isso que o Senhor colocou no meu coração.